Casas mal-assombradas têm fascinado e atormentado a imaginação humana por gerações. Esses locais carregam consigo histórias de mistério, medo e o inexplicável, provocando um sentimento de arrepio e curiosidade em todos nós. Mas por que somos tão atraídos por essas narrativas assustadoras? A atração por casas mal-assombradas está profundamente enraizada na nossa busca pelo desconhecido e no desejo de entender o inexplicável. O inexplicável desafia nossa compreensão racional do mundo e nos lembra que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda há muito que não sabemos. As histórias de fantasmas e aparições nos lembram que há um véu de mistério sobre a realidade que não podemos simplesmente desvendar. Além disso, casas mal-assombradas muitas vezes representam metáforas poderosas para os medos e traumas humanos. Elas podem simbolizar nossos arrependimentos não resolvidos, tristezas profundas ou eventos trágicos que não conseguimos superar. Esses locais sombrios se tornam espelhos de nossos próprios conflitos internos, refletindo o que evitamos confrontar. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Casa Amaldiçoada. Olá, Luciano e inscritos. Estou trazendo a vocês o meu segundo relato. Quero tentar colocar em sequência para que vocês entendam como foi a minha infância, adolescência e agora a fase dos 30 anos, pois a minha vida inteira eu convivi com acontecimentos estranhos onde somente a minha avó e meu irmão entendiam as coisas pelas quais eu passava. Teve uma certa época da minha vida que eu chorava pedindo a Deus para que Ele apagasse a minha memória. Eu acho que hoje Ele está fazendo isso, mas antes que eu realmente sofra esse apagão, por assim dizer, eu quero compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu vivi. Pois bem, eu não me lembro bem o ano em que isso ocorreu, mas meu pai já estava namorando uma moça que vinha ser a sua esposa e nossa madrasta. Minha avó comprou uma casa grande, antiga e com um quintal enorme. Logo nos mudamos para lá e ficamos encantados com o local. Meus 2 tios e meu pai escolheram logo seus quartos. A minha avó ficou com o último quarto, que ficava de frente para a cozinha, e nos colocou no mesmo quarto que ela, porque ela dizia que meu pai precisava de privacidade. Passaram-se alguns dias e meu irmão e eu notamos que a vizinha ao lado tinha uma criança mais ou menos da nossa idade que nunca saía do quarto. Descobrimos que ele vivia trancado nesse quarto porque a sua casa era de madeira e a divisão dos quintais era feita por uma pequena cerca de ripas. E para uma criança curiosa, o que é uma cerquinha de ripas? Absolutamente nada. Todos os dias nós íamos para o corredor na lateral da casa. A gente afastou umas ripas da cerca e passamos para o quintal da vizinha. Passávamos horas brincando com aquele garoto. Ele dentro do seu quartinho e nós do lado de fora. Passamos a conversar com ele por uma pequena brecha que havia em uma tábua na parede. Nós não sabíamos o motivo pelo qual aquele garoto não saía do seu quarto nem para brincar. Uma manhã, nós fomos até o seu quintal para chamá-lo pela pequena fresta por onde ele sempre aparecia, mas ele não estava lá. Depois de algum tempo, então, nós fomos para casa. Durante o almoço, minha avó estranhou o fato de já estarmos sentados e limpos, sem que ela precisasse ter nos chamado, porque sempre era ela quem tinha que ir atrás de nós e nos arrastar para o banho. Então contamos a ela que o filho da vizinha não estava em casa e nós não fomos brincar com ele naquele dia. Ela, muito séria, disse: "Que estranho, eu não sabia que aquela senhora tinha criança na casa. Sempre que eu vou lá, eu não vejo criança alguma." Passou aquele dia, outros dias vieram e nós não vimos mais aquele garoto.
Então, uma tarde, quando voltamos da escolinha, corremos para o quintal para brincar. Quando passamos pelo corredorzinho que ficava perto do quarto do garoto, ouvimos a voz dele nos chamando. Ei, eu estou aqui. Luciano, como foi grande a nossa alegria ao vermos novamente o nosso amiguinho do quartinho. Perguntamos o que havia acontecido com ele e por que ele havia sumido por tanto tempo. Então ele nos disse: eu não posso brincar com vocês sempre. A mulher de vermelho não gosta. Ficamos sem entender nada, mas como estávamos com saudade dele, continuamos a brincar. Como sempre, ele lá dentro do quarto escuro e nós do lado de fora, pela fresta. Dentro de pouco tempo escureceu e nessa mesma noite eu presenciei pela primeira vez algo muito aterrorizante e que me atormentou por muitos anos. Eu tinha o costume de levantar pela madrugada com muita sede. Como a minha avó sabia disso, ela sempre deixava em cima da mesa uma jarra com água fresca. Eu me levantei da cama e fui diretamente para a cozinha. Quando eu peguei a jarra e coloquei água no copo, eu me virei para onde ficava a porta que dava para os fundos do quintal. Eu quase gritei de medo quando eu vi uma mulher vindo em minha direção. Ela era morena, tinha os cabelos longos e pretos e estava com uma roupa toda vermelha. Luciano, eu fiquei olhando para ela sem entender por onde ela havia entrado, pois a porta continuava fechada com a trava e eu não havia visto ela entrar. Quando ela se aproximou de mim, eu vi que ela não encostava os pés no chão e parecia flutuar. Imediatamente, eu soltei o copo da mão e saí correndo pelos corredores da casa em direção à sala. Eu me escondi atrás das cortinas e comecei a chorar. Quando eu senti algo puxando as cortinas, eu me apavorei e soltei um grito tão alto que todos na casa acordaram. Minha avó veio falando pelos corredores e se aproximou de mim. Por Deus do céu, o que está acontecendo com essa menina? Então eu vi a mulher olhar bem no fundo dos meus olhos e em seguida desaparecer bem na minha frente. Eu contei para todos o que eu havia visto. Eu disse que havia uma estranha mulher de vermelho na cozinha e que ela me perseguiu até a sala. Meu tio ficou muito bravo por ter sido acordado no meio da madrugada com meus gritos e disse: essa menina só teve um pesadelo, mãe. Faça ela parar de chorar porque eu preciso dormir. Na manhã seguinte, inexplicavelmente, eu acordei com muita febre. Meu corpo parecia estar bem fraco e a mulher de vermelho não saía da minha cabeça. Meu pai não foi trabalhar naquele dia. Ele pediu folga para o seu patrão e informou que ficaria comigo no hospital, pois eu precisei ficar internada. Na noite seguinte, foi a vez do meu irmão também presenciar a aparição daquela mulher e pela manhã ele também foi hospitalizado, sentindo os mesmos sintomas que eu, febre e muita fraqueza no corpo. Somente depois de 2 dias foi que voltamos para casa. Tudo parecia estar correndo bem, então fomos visitar o nosso amigo do quartinho, o vizinho da casa ao lado. Assim que chegamos lá, ele nos disse: eu falei para vocês. Ela não quer que eu fale com vocês. Vão embora dessa casa. Saímos do quintal da vizinha e fomos para casa. Lá falamos para nossa avó o que o garoto havia dito. Então a minha avó, já sem paciência, foi até a vizinha perguntar o motivo dela não querer que o seu neto não brincasse ou falasse com a gente. Depois de algum tempo, minha avó voltou para casa. Ela parecia meio confusa e muito espantada. Eu e meu irmão ouvimos ela conversando com meu pai na cozinha. Eu falei com a vizinha aqui do lado. Perguntei por que ela não deixava o neto vir brincar com as crianças. Eu estou até agora tentando saber com quem esses meninos brincam e falam a tarde toda, pois a vizinha disse que ela não tem nenhuma criança em casa e o único neto que ela tinha morreu faz 2 anos. Ela me disse que ele tinha problemas mentais, vivia gritando e dizendo que via coisas. Ele tentou pôr fogo na casa, então sua mãe o trancava no quarto para que ele não tentasse contra a própria vida. E em seguida, a minha avó completou. A sua mãe o havia levado para um tratamento em Belém, mas os 2 morreram em um acidente de carro
muito antes de chegarem ao seu destino. Meu pai ficou sem entender o que estava acontecendo e achou melhor não nos contar. Ele pensou que pelo fato de sermos duas crianças muito ligadas e sozinhas, nós andávamos criando amigos imaginários para nos fazer companhia em nossas brincadeiras de criança. Luciano, um certo dia, passou um rapaz vendendo pintinhos em uma caixa. Nós corremos felizes e pedimos à vovó que nos desse os pintinhos. Meu pai vinha chegando do trabalho e viu a nossa alegria diante daqueles bichinhos, então resolveu comprar um pintinho para cada um, pois o quintal era grande e havia espaço para que eles se desenvolvessem. Aqueles pintinhos se tornaram nossa fonte de alegria, pois passávamos o tempo todo brincando e criando histórias para eles. Até que uma certa manhã, o meu irmão levantou cedo e foi correndo para o quintal para ver o seu pequeno animal. Mas ele não o achou, ele havia sumido. Minha avó disse para que ele não se preocupasse, pois uma hora ele iria encontrá-lo. Talvez ele só tivesse fugido para algum quintal vizinho. Mas então a noite chegou. Todos já estavam dormindo. O meu irmão ouviu uns piados na cozinha e levantou para ver. Embaixo da mesa estava o pintinho que havia sumido, mas ele estava podre, cheio de vermes e piava como se estivesse com muito ódio. Luciano, meu irmão, conta que se aproximou para ver os ferimentos, mas o pinto o atacou com bicadas. O meu irmão gritou e, muito assustado, ele pedia socorro. Todos foram ver o que se passava e o espanto foi grande quando vimos ele todo arranhado e encolhido embaixo da mesa. E ao seu lado, o pintinho morto, podre e cheio de larvas saindo de seu corpo. Ele contou que havia corrido e dessa vez havia provas de que realmente não se tratava de um pesadelo. O animal estava lá e o corpo do meu irmão estava ferido. Levaram meu irmão para o hospital e, como antes, ele estava com muita febre e em pânico. Ele não queria dormir, pois estava com medo do pintinho atacá-lo novamente. Luciano, o dia passou e meu irmão mais uma vez ficou internado. Eu, logo em seguida, chegaria ao hospital também, pois naquela noite a mulher de vermelho novamente apareceu para mim, e dessa vez eu acredito que ela veio com a intenção de me levar embora com ela. No meio da noite, eu me levantei para tomar água como de costume, e lá estava ela de pé diante da porta da cozinha. Eu não corri, eu não gritei e nem pude chorar. Eu apenas fiquei paralisada. Dessa vez, eu ouvi a voz dela. Era uma voz muito sentida e carregada de sofrimento. Eu podia sentir a sua dor. Era uma sensação muito intensa. Eu sentia medo, tristeza e vontade de chorar ao mesmo tempo. Ela me olhava nos olhos. Era um olhar tão profundo que parecia tocar a minha alma. Com os braços abertos, ela pedia para que eu fosse com ela, pois ela não aguentava mais sentir tantas saudades. Vem comigo, minha filha. Eu sinto a sua falta. Eu comecei a chorar baixinho, pois eu não queria ir com ela, mas eu sentia meu corpo ser puxado para perto daquela entidade. Foi quando eu vi alguém vir andando pelo corredor da casa e tossir. Então eu senti meu corpo ser solto e aquela figura sumir bem na minha frente. Era o meu pai que chegava à cozinha. Ele me olhou e correu para me segurar, pois eu estava caindo como se estivesse desmaiado. Quando eu acordei, eu estava no hospital junto com meu irmão. Nós ficamos por mais um dia no hospital e minha avó foi para casa descansar. Ela contou para a vizinha o que estava acontecendo com a gente naquela casa. Então a vizinha disse a ela que já sabia do que se tratava. Ela dizia que sabia que de alguma forma a filha e o neto não saíram da sua casa e que de alguma forma ela sabia que nós podíamos vê-los. Ela disse que muitas vezes ela via uma sombra caminhar pelo quintal e ouvia risos virem de dentro do quartinho que antes havia pertencido ao seu neto. Minha avó saiu de lá e foi diretamente falar com um amigo dela que tinha uma casa desocupada para alugar.
quando saímos do hospital, fomos direto para a casa nova. Essa casa era muito maior que a casa anterior e o quintal era muito maior do que o outro. Eu ficaria muito feliz em dizer que tudo ficou bem e que mais nada aconteceu. Mas isso era apenas um novo começo para minhas novas experiências com o sobrenatural. A Casa Maldita. Caros amigos, as coisas que eu vou contar aconteceram na minha infância na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Mais precisamente, no bairro Vilar dos Teles, onde no passado era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e compraram um terreno em Vilar dos Teles, no ano de 1979. Nessa época, meu pai teve que trabalhar muito para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha com uma copa enorme. Eu sou o caçula de 7 irmãos, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas o acabamento, nós nos mudamos para lá. Nessa época eu já tinha 8 anos. Assim que nos mudamos, logo na primeira noite, nós percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. Meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e, junto com meus irmãos maiores, se preparou para pegar quem estava tentando forçar a porta, mas a nossa maior surpresa quando abrimos a porta e saímos é que não havia ninguém ali do lado de fora. Entramos novamente e em seguida as batidas recomeçaram e alguém tentou forçar a porta novamente, e isso aconteceu bem diante de nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. Eu, como era bem criança, fiquei completamente apavorado. Na manhã seguinte nos levantamos e procuramos por vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e aquelas tentativas de abrir a porta, mas acabamos não encontrando nada. Luciano, esses fenômenos passaram a acontecer todos os dias, sempre na mesma faixa de horário, a partir das 11h30 da noite. Um dia, um amigo meu foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu um copo d'água ao meu pai e, como ele era meu amigo antigo, meu pai deu a liberdade de ele ir até a cozinha e servir-se por si mesmo. Então ele foi, mas retornou rapidamente, muito pálido, pois, segundo ele nos contou, ele viu lá dentro da casa uma moça loira e ela sorriu para ele, um sorriso bem macabro. Após esse dia, a aparição foi vista novamente por outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas naquela casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Com o tempo, as coisas ficaram difíceis para minha família. Uma noite meu pai foi ao banheiro e acabou de fazer xixi, mas o barulho continuou, mesmo com ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando estávamos eu, meu pai e minha irmã vendo televisão até tarde, nós fomos dormir, mas assim que desligamos a televisão, nós ouvimos uma forte pancada na estante e depois ouvimos o som de uma gargalhada vindo de trás do aparelho. Após algum tempo, meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe. O tempo passou, eu cresci morando nessa casa e mesmo depois de adulto eu presenciei outras coisas sobrenaturais, coisas que eu vou relatar em outra oportunidade. Hoje, ninguém mora mais naquela casa, pois todos os meus irmãos que tentaram acabaram brigando com suas esposas e se separando. E devido a tudo isso, a casa sempre acabava ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque quando alguém tenta, sempre acontece um imprevisto e a obra não acaba. Hoje eu sou casado, tenho a minha família e até hoje eu passo para os meus filhos o ocorrido para que todos tenham respeito pelo desconhecido.
Eu moro em uma outra cidade que fica a 170 quilômetros daquela casa e hoje ela está abandonada e ninguém da família quer saber mais dela. A Casa do Mal. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Fernanda. Eu tenho 41 anos. Na época que esse fato aconteceu, eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em uma certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa na mesma cidade. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha nem estranha e não tinha nada demais que pudesse chamar a atenção, mas alguns fatos estranhos nos deixaram bem intrigados. No dia da mudança, minha mãe, ao verificar os novos locais da casa, estranhou o fato que embaixo do tanque havia restos de velas de várias cores, coisa que não é muito normal de se encontrar. No entanto, ela não ligou muito. Ela limpou tudo e continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades, mas após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, meu irmão e minha irmã começamos a ouvir barulhos estranhos pela casa. Ouvíamos risadas, passos e pessoas conversando, e isso sempre nos deixava bem assustados. Então decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. Minha mãe não ligou muito e disse que tudo aquilo era impressão nossa devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse mais acontecer nada de estranho, até que muitas coisas começaram a acontecer para provar que nós estávamos completamente enganados com aquele lugar. Em uma determinada manhã, minha irmã acordou assustada, pois ela e meu irmão dormiram em suas respectivas camas e de manhã eles acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Isso foi muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas e sempre ouvíamos passos. Eu era muito medrosa e sempre chamava minha mãe para me levar ao banheiro ou tomar água de madrugada. Não havia quem me fizesse sair da minha cama sozinha à noite, e então, em uma madrugada em que eu chamei minha mãe para me levar ao banheiro, eu escutei os passos dela se aproximando do quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. Nesse momento, eu pedi para que ela me levasse ao banheiro, mas quando eu olhei para ela, eu levei o maior susto da minha vida, pois não era minha mãe quem estava ali do lado da minha cama, e sim um vulto alto e bem escuro. Nesse momento eu quase tive um treco e comecei a gritar, a berrar mesmo, chamando a minha mãe. Ela, ouvindo meus gritos, foi correndo para o meu quarto e quando eu contei para ela o que havia acontecido, ela pareceu não ligar muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que era tudo a minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo até que pacotes estranhos começaram a chegar pelos correios sem remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de um peito masculino com uma grande borboleta tatuada. Como minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, e ela o tem até hoje. Os passos e as coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa, até que a minha mãe resolveu que nos mudaríamos de lá. Não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela acabou também vendo algo e ficou com medo, pois ela não comentava nada conosco. Quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e dos meus irmãos e em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou. Embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia uma terra vermelha.
Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. Quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor soltou sozinho e voou sabe-se lá para onde, porque procuramos no quarto todo e não o achamos. Depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que naquela casa eram realizados rituais de magia negra e sacrifícios com animais. Isso explicava muita coisa e não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local.